Exatamente isso. Vamos aproveitar, né, a, o conteúdo bom que a Rita Lee nos deixou para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ela tem várias músicas, né, falando sobre esse tema tão importante, mas acredito que essa música ela é uma música icônica da Rita Lee e também tem a ver com a visão de muitas pessoas. Então, escrevam aqui pra gente o que vocês acham. Amor é sorte ou não? Eu queria falar o seguinte, que a sorte aparece para quem está preparado. Uhum. Então, você está preparado para receber a sorte de ter um amor? Eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã, uma pessoa muito querida, a gente estava falando um pouquinho sobre relacionamento, e ela estava me falando que ela escuta muito a gente aqui, e ela estava num relacionamento, estava conhecendo uma pessoa, e ela usou muito a nossa frase, Lu, de que namoro é feito para acabar. Ela começou a Aham. perceber que tinha alguns valores que não estavam de acordo com aquilo que fazia sentido para ela. E eu, sempre conversando com ela, incentivei ela a analisar, ela faz terapia, ela analisar o quanto isso estava pesando ou não, ela continuar nesse relacionamento. E agora ela saiu do relacionamento, então, que ela estava há 3 meses. E aí ela me falou, olha, eu fiquei tão mais leve escutando isso, de que o namoro foi feito para acabar, de que a gente está fazendo uma escolha, de que a gente escolhe um parceiro para nos acompanhar na vida, sem se sentir culpada de será que eu estou sendo muito perfeccionista? Será que eu estou escolhendo demais um parceiro? Será que eu tenho que aceitar aquilo que a pessoa está trazendo para mim? E aí veio a calhar, né? Que nós tínhamos então esse bate-papo aqui. E eu falei muito, conversei muito com isso com ela, né? Falei, olha, nesse momento, nessa altura da vida, do que nós vivemos, o autoconhecimento ele vai trazer a liberdade de você poder escolher o que você quer viver, entendendo que você não vai encontrar perfeição, né? Não é Uhum. sobre perfeição, mas sobre entender os valores que você tem. Quais são os valores? Que é o que a gente sempre fala sobre a clareza aqui, né? Será que tem algo que eu não consigo mesmo negociar? Será que entre escolher as minhas batalhas, nada vai entrar nessa escolha, né? Uhum. Ou será que alguma coisa eu vou conseguir relevar? Então, a sorte do amor, na minha opinião, é entender o que faz sentido para você, né? E o que você quer desse relacionamento. Uhum. Claro, porque é escolha, né? De fato é uma escolha. E eu acho que muitas pessoas falam pra gente o quanto se sentem mais leves com essa visão, né? Porque às vezes a pessoa acha, ah, não, eu tô aqui namorando, então eu tenho que seguir, né? Ou até mesmo depois de um relacionamento que você veja que já não tem mais o que ser feito, já foi feito de tudo e não vai pra frente. Ou às vezes tem uma questão ali, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem também se tiver que interromper isso. Agora, é importante a gente entender que há uma ilusão, né? De que vou encontrar um amor, um príncipe encantado, uma princesa, qualquer pessoa aí que venha com todas as características positivas e que não venha com nenhum desafio e que seja um relacionamento maravilhoso. Mas isso não existe, né, gente? Então, é o que a gente sempre vem falando aqui. A gente precisa escolher as batalhas que a gente quer lutar, né? Escolher quais os desafios eu estou disposto a enfrentar no meu dia a dia, né? O que faz sentido para mim, o que não faz, quais são os meus valores pessoais e se esse relacionamento ele está de acordo com isso, né? Agora a gente pode escolher sim com quem nós vamos nos relacionar. Muitas vezes eu escutei isso, né? Quem nos acompanha aqui sabe um pouquinho que a gente conta um pouco da história de cada um aqui na nossa Uhum. trajetória de relacionamento. Nossa, você tem sorte de ter casado bem. Não, gente, o meu processo foi realmente muito consciente. Mas eu não peguei nada pronto. Foi construído. A única coisa que eu tinha certeza era do estilo de pessoa, o estilo de marido que eu queria, e eu tinha certeza também daquilo que eu não queria. Uhum. Era aquilo que eu não ia abrir mão num relacionamento. E isso faz a gente, inclusive, ter esse poder de olhar e saber, não, então calma aí, eu vou escolher porque faz sentido para mim. Porque Exato. essa questão do fator sorte, ele acontece? Ele acontece, né? Mas acontece para Sim, quem sabe sabe?
Aonde tá se Escolher, colocando. né? É. Eu vou falar, eu nunca fico falando muito do meu relacionamento aqui, né, Fer? Mas vou trazer aqui que eu acho que é importante. A Fer conheceu o marido dela na escola, já se conheciam, né? Tinha uma irmã do marido da Fer que já era amiga da Fer. Então ela ligou um dia pro marido, já tinham ficado algumas vezes, mas depois de um tempo ligou pro atual marido e falou: Olha, eu quero casar com você, eu quero estar com você, você faz sentido pra mim, né? Eu gosto da sua família, eu gosto de você. E a Feira escolheu de fato, e assim, eu acho essa história fantástica, porque a gente olha de fora e fala, meu Deus, como que isso deu certo, né? E a Fer sempre fala que foi uma construção esse processo, né? Foi uma construção de amor, de tudo, né? Eu acho que foi uma. Companheirismo. Aham. O meu relacionamento, ele começou de uma forma diferente. Eu conheci meu marido na praia, imagina, no final de ano, festa, né? Tava solteira com com a minha melhor amiga na época, assim, ele tava com os amigos dele. Então, assim, num contexto, qual que é a probabilidade de dar certo um relacionamento? Nenhuma, né? Assim, baixa, né? E aí eu tinha feito também, há pouco tempo, assim, eu tinha feito uma lista do que eu queria, do que eu não queria, do que era bom pra mim, do que eu aceitaria, do que eu não aceitaria. Isso era claro pra mim. E aí, quando eu encontrei meu marido, eu falei, opa, até que faz sentido. Namorar à distância não estava na minha lista, mas o resto estava dentro. Então eu também tive que me esforçar. Eu vi que era recíproco, eu tive que gastar dinheiro, eu tive que mudar de cidade depois de um tempo, eu tive que abrir mão de várias coisas que naquele momento eram importantes para mim, mas que fizeram que o meu relacionamento desse certo. Então também teve esforço, né? Também teve esforço, apesar de ter começado de uma forma diferente, com uma paixão mesmo, mas teve um esforço em fazer dar certo, porque eu vi que ali valia a pena investir, porque estava dentro das minhas expectativas, digamos assim. Os defeitos eram aceitáveis, as qualidades eram legais, estavam dentro do que eu esperava, então foi uma escolha fazer todo esse esforço, né? Luiz, você sabe que você falando isso, eu falei para essa pessoa que eu conversei hoje de manhã, eu falei para ela, olha, agora não é porque você acabou de ter uma certa, tinha uma expectativa, claro, né? A expectativa dela foi meio frustrada. Não se feche, faça o contrário, se abra para conhecer novas possibilidades, se abra para conhecer novas pessoas. Você só vai encontrar se você estiver aberta para isso, né? Então, Uhum. parte do amor aí, se você souber exatamente aquilo que você quer, aquilo que você não quer, como a Lu falou, né? Faz uma lista das coisas. Coloca isso, né? Vibra nessa energia também. Pensa assim e abra possibilidades para conhecer novas pessoas. Você ficar sentado esperando que apareça alguém na sua vida, não vai acontecer. É um movimento de ter um relacionamento legal, um comprometimento. E eu tenho acompanhado, até tem um podcast que a gente fez com a Dani, Uhum. uma amiga da Lu, e ela falou sobre o processo dela de separação. E aí, hoje, pensando na live, eu lembrei de uma situação que ela falou, Lu, que ela falou o seguinte, que quando a gente perguntou por que eles tinham casado, e Uhum. ela contou que já fazia tempo que a gente estava namorando, e daí chegou o momento que eu disse assim, já tem um tempo que vocês estão juntos, agora o próximo passo é casar. E aí eles ficaram pouquíssimo tempo casados, né? E perceberam que não fazia sentido eles terem casado. Então, às vezes a Uhum. gente está num relacionamento acreditando que está vivendo uma história, às vezes não é um amor mesmo, às vezes é muito mais um comodismo ou o julgamento, né? Da Uhum. situação, ou o fato de pensar, putz, mas vou ter que começar de novo, um outro relacionamento. E aí insiste, e daí percebe que, putz, realmente, não dava. Mas eu fui até onde eu Uhum. podia ir, né? Então, E eu eu pergunto para acho, você, por que casou, né? exato. E eu acho que esse fator que você trouxe foi importante. O meu papel sempre aqui é olhar para as pessoas de forma individual, né? Olhar para as crenças, né? E que crenças que essas pessoas têm que fazem elas vendo que a coisa não tá legal, né? Vendo que não há esforço também, porque pode não estar legal, gente, mas pode ter esforço para mudar, né? E esforço demanda um tempo também. Então, a gente precisa entender isso. Agora, que crenças que estão ali e que fazem com que você tome atitudes que você sabe que vai ter um resultado, né? A gente fala muito de profecia autorrealizável. Você tem algumas crenças aí sobre você, sobre o seu relacionamento, sobre o mundo,
E aí você vai deixando o teu relacionamento acontecer de uma forma que você sabe qual vai ser o resultado. E aí, qual que é o impacto disso depois, né? Você vai confirmando algumas crenças que você tem, que já são rígidas, e você tem comportamentos para que aquilo ali se alimente. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, né? O quanto das nossas crenças, elas estão embarcadas nesse relacionamento e que elas têm feito com que a gente se boicote, vamos usar um termo do Sim. senso comum, né? Se boicote aí nesse sentido. Mas em relação ao amor, eu gostaria de deixar um ponto assim, Fer, que eu acho que a gente tem falado bastante aqui, mas para quem não nos acompanha, o esforço, né? A questão do esforço, além da escolha, o esforço. Do dia a dia, de fazer dar certo. Porque às vezes a pessoa é maravilhosa, tem duas pessoas que se dariam bem, que dariam certo, e não há esforço das partes para que as coisas aconteçam.